passado, nós falamos sobre linguagens de máquina, que são a linguagem utilizada por computadores para executar programas. Mas o que são programas? Na verdade, programas são implementações de algoritmos. Um sistema computacional em funcionamento executa uma série de programas, que são implementações de algoritmos. Esses programas são desenvolvidos em diversas linguagens de programação e eles geralmente implementam a solução para um problema específico. Então, nós podemos dizer que, de uma maneira mais ampla, programas de computadores são representações e implementações de algoritmos. Mas o que então é um algoritmo? Existem várias definições possíveis. Uma primeira definição é que um algoritmo descreve um padrão de comportamento expresso em um conjunto finito de ações bem determinadas. Uma outra definição, mais formal, é que um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas. Ou seja, você não pode ficar em dúvida sobre essas instruções. Cada uma dessas instruções pode ser executada mecanicamente, seja por uma máquina, seja por um ser humano, mas ela pode ser executada passo a passo, mecanicamente, com um período de tempo finito e uma quantidade de esforço finita. Ou seja, você já sabe quanto tempo vai durar e quanto esforço você precisa para executar o algoritmo. Uma definição bem mais próxima do nosso contexto em sistemas computacionais é que um algoritmo é um procedimento computacional bem definido que toma um valor ou conjunto de valores de entrada e produz um valor ou conjunto de valores como saída, como mostra a imagem. Sabendo o que são algoritmos, como é que eu posso representá-los? Assim como temos várias definições, existem várias formas de representação e vocês já tiveram vários contatos com algoritmos, apesar de talvez não terem identificado isso claramente. Isso porque algoritmos podem ser representados desde que com um nível maior de abstração, mais próximo da nossa linguagem, por exemplo, até um nível menor de abstração, mais próximo de um sistema computacional. Vamos ver, então, algumas dessas formas de representação. A primeira delas é a descrição narrativa. Um algoritmo em forma de descrição narrativa utiliza a linguagem natural, a linguagem que falamos e escrevemos, para especificar o passo a passo do algoritmo. Então, como ele tem pouca formalidade e pode dar margem à interpretação ambígua, geralmente, algoritmos que são representados nessa forma de descrição narrativa, eles são representados apenas para você ter uma ideia geral de como se resolve um problema, e não um passo a passo mais detalhado. Por exemplo, receitas, de uma maneira geral, são algoritmos. Nós temos aqui um algoritmo de como fazer café. Então, já que profissionais gostam muito de tomar café, você pode usar esse algoritmo para fazer um bom cafezinho. Mas veja que nesse algoritmo faltam alguns detalhes. Por exemplo, que tanto de água eu coloco, que tanto de pó eu coloco. Esse algoritmo está em alto nível e, apesar que a gente pode detalhar um pouco mais, sempre vão existir dúvidas. Por exemplo, que fogão, que temperatura, que tipo de chaleira, entre outros itens. Assim, um algoritmo em descrição narrativa dá uma ideia geral, ele raramente entra em detalhes. Uma outra forma comum de representar algoritmos, especialmente os maiores, é utilizando fluxogramas, que são um tipo de diagrama, uma imagem. Com isso, baseado na visão de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, nós utilizamos fluxogramas para representar algoritmos de uma forma prática e intuitiva, para que a gente tenha uma visão geral da solução do problema. Existem várias formas de se fazer fluxograma, usando diferentes símbolos, mas existe um padrão internacional
que vai especificar, por exemplo, que determinadas ações, né, que as ações do algoritmo, a soma de dois valores, por exemplo, são representadas por retângulos. As tomadas de decisão, comparação entre dois valores, por exemplo, são representadas por losangos. E as setas são utilizadas para ligar os diferentes elementos do fluxograma na ordem a ser seguida. Nós temos aqui na imagem um fluxograma para verificar qual o maior de dois números. Você pode notar que são feitos dois testes, os números dados como entrada, e que o maior entre eles é impresso. Uma forma mais estruturada de representação de algoritmos são os pseudocódigos, que geralmente vai utilizar uma linguagem intermediária entre a linguagem natural e uma linguagem de programação. Geralmente, você utiliza Algol, né, uma linguagem próxima do Algol ou do Pascal, com um pouco mais de flexibilidade, né, como pode ser visto no pseudocódigo de cálculo de raízes de uma equação do segundo grau. Por fim, um programa de computador já é a formulação concreta de um algoritmo, né? Ele é baseado em representação de estruturas de dados adequados, e esse programa ele é codificado em uma linguagem de programação específica, né? Sendo que existem várias linguagens de programação atualmente. No exemplo que vocês têm na tela, a gente tem a verificação se um número é primo utilizando o C++. Você percebe que em um programa de computador, você utiliza estruturas de tomada de decisão, variáveis, constantes, funções e operações de entrada e saída, que são coisas que a gente vai falar mais à frente nesse curso. Mas, como já comentado, os programas podem ser implementados em diferentes linguagens de programação. Aí, na próxima videoaula, a gente vai falar justamente sobre isso. O que são linguagens de programação. Até a próxima.